1984, um grupo de mulheres se reúne na frente do Museu de Arte Moderna de Nova York. Por quê? Para protestar. Porque lá estava acontecendo uma exposição temporária que se dizia super representativa, contava com obras de 170 artistas. E sabe desse número de artistas quantas eram mulheres? 13, ou seja, menos de 10%. Nesse momento nasce uma intersecção incrível do ativismo feminista com a arte. Um coletivo que a partir de então vai denunciar a escassa presença de mulheres e de homens não brancos no mundo da arte. Esse grupo se fez chamar Guerrilla Girls. Forma de fazer arte. A parte mais artística do movimento vai utilizar cartazes e performances. Os cartazes são incríveis, né? Porque já são super utilizados pela publicidade, a gente já está acostumado com eles, então elas podiam chegar ao maior número de pessoas. E também os cartazes têm uma relação com a prática feminista da segunda e da terceira onda feministas. Porque essas mulheres utilizavam os cartazes para propagar suas ideias. Também vão utilizar bastante humor, porque o humor faz com que as coisas cheguem mais às pessoas, ideias transgressoras, tudo isso para tentar mudar a nossa mentalidade em relação ao mundo da arte. Vem esse nome e por que usam essas máscaras de gorilas? Guerrilha, luta contra gigantes. Elas utilizavam métodos, elas entendiam que tinham que utilizar métodos de guerrilha para serem ouvidas. Então elas saíam pelas noites de Nova York pregando cartazes em locais proibidos. E claro, gente, nessa luta era difícil dar a cara, porque realmente estavam fazendo algo que era contra o estabelecido, contra o establishment. Então isso elas resolveram que utilizar máscaras. Até para despersonalizar a luta, porque não era uma luta delas, como cada uma delas como artista, mas a luta para um coletivo, né? Que começou sendo uma luta a favor da inserção das mulheres na arte, mas também cresceu com a luta pela inserção de homens não brancos, de outras etnias, de outras raças no mundo da arte. E gorila, por que gorila? Elas contam uma história que é bem engraçada, que elas estavam fazendo um brainstorm sobre esse tema, estavam discutindo que tipo de, vamos dizer, até de disfarce que elas iam usar, né, de fantasia e tal. E daí uma delas, ao invés de escrever guerrilha, escreveu gorila. Então elas falaram, ah não, saiu do céu isso, vamos realmente usar a máscara de gorila. Foi dessa maneira que elas escrevem que veio essa ideia de utilizar esse tipo de máscara. Cada membro leva o nome de uma artista falecida. Por quê? Pensa comigo, se elas não podiam dar a cara até para preservar sua identidade, despersonalizar a luta, também elas não podiam dar seus nomes verdadeiros, então elas tinham que usar pseudônimos. E numa de suas reuniões havia falecido a Georgia O'Keeffe, uma grande artista, e elas resolveram então que cada uma delas utilizaria o nome de uma artista falecida até como uma forma de manter as ideias, os ideais daquela mulher. Obra mais conhecida. Provavelmente esse cartaz aqui de 1989 que usa, faz uma releitura, na verdade, da obra do Ingres a Odalisca. E a gente lê, uma mulher deve estar nua para entrar no Met? Menos de 5% dos artistas expostos são mulheres, mas 85% dos nus são femininos. O Met é o Metropolitan Museum de Nova York, né, o Museu Metropolitano de Nova York, e elas já reutilizaram esse mesmo cartaz com estatísticas de outros museus. E agora na exposição do MASP vocês podem ver também as estatísticas do MASP. Uso da estatística. A gente adora número, né? Fala, lista, tudo isso. Então elas viram que era também uma maneira de chegar às pessoas e mais do que isso, os números mostravam que o discurso não encaixava com a realidade dos fatos.
Não sei como vocês estão vendo, mas eu vejo que a gente tá vivendo num mundo bem complicado, de bando, assim, né? Você tem que escolher. Você não pode gostar de ideias de um lado ou de outro. Você tem que escolher. Ou é branco ou é negro. Cinza já não existe. E por que eu falo isso? Porque eu acho as guerrilhas girls geniais. Elas expuseram algo que estava velado no mundo da arte com uma coragem imensa. A primeira vez que eu vi um cartaz delas no museu, eu fiquei muito emocionada. Elas continuam me emocionando, mas nem por isso eu tô de acordo 100% com o discurso delas. Tem algumas ideias que permeiam um discurso que eu não tô de acordo, até pela minha própria experiência. Por exemplo, quando eu escrevo um livro didático, eu escrevo muito livro didático de história da arte, e eu chego um momento que eu tenho 20 páginas para escrever sobre, não sei, 1000 anos de arte, ou 200 anos de arte, e tenho que escolher entre um artista e outro. E eu não penso em termos de raça, de gênero, mas sim de produção artística. E o grande problema é que existem poucas mulheres até o século XIX no mundo da arte. Primeiro porque estava proibido em muitos casos. Segundo, depois quando já não era totalmente proibido, elas não tinham acesso à educação na arte. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Francesa proibiu que as mulheres frequentassem. A Revolução Francesa, você tá entendendo? Não é nada assim que a gente fala, nossa, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Proibiu que as mulheres frequentassem cursos de desenho humano porque elas não podiam ver os homens peladões ali pousando, nada. E isso restringia, você pode falar, mas o que tem a ver isso? Isso restringia o que elas podiam pintar. E se restringia muitos temas que eram temas que davam notoriedade e dinheiro. Então por isso também, né, que a gente tem essa produção menor de mulheres. E não porque elas não tivessem talento, isso é uma bobagem tremenda. E outra questão é que muitas, depois que faleciam, tinham sua obra esquecida ou atribuída a homens. Porque muitas não assinavam suas obras, e também tinha uma coisa perniciosa que dentro do mercado da arte, que se morria um artista e eles estavam em dúvida de se aquela obra era dele ou não, e tinha um outro artista que podia ser que tivesse feito e valia mais dentro do mercado da arte, eles atribuíam para esse que valia mais. Isso aconteceu não só com mulheres, mas também, por exemplo, o Vermeer teve obras atribuídas a Rembrandt, porque naquele momento da arte o Rembrandt valia muito mais do que o Vermeer. E dentro dessas obras que foram erroneamente atribuídas, dá uma olhadinha nesse retrato. Lindo, né? Maravilhoso. E até 10 anos atrás, assim, ele era de El Greco. Você pode ver que não tem muita cara de El Greco, mas era atribuído ao El Greco. Agora, já até no próprio museu onde ele está exposto, dizem que está sendo estudado e que provavelmente ele seja da Sofonisba Anguissola, uma mulher que foi reconhecida no Renascimento e que a gente já falou dela aqui no Top 100 Arte. O feminismo está no lado correto da história. Guerrilha Girls.